Olá, moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, eu estava aqui com os meus botões pensando como seria bom se nós tivéssemos múltiplas cópias da gente. Eu ia amar de paixão ter várias cópias de Paula. Uma para fazer compras, uma para ir no mercado, uma para lavar louça, uma para passar roupa, que é o inferno astral. Jesus amado, ninguém merece. Ai, que tudo. E vocês, o que vocês acham? Gostariam de ter múltiplas cópias de vocês? Essa ideia de gerar vários indivíduos que são geneticamente idênticos passou pela cabeça de muita gente, inclusive autores de filmes, como esse que a gente vai ver agora. Então pausa pro filme, solta o som, daqui a pouquinho a gente volta. Esse trecho de filme que a gente viu, vocês devem estar falando assim, Jesus amado, parece que eu nunca vi na vida. Mas é porque ele é de quando Adão era menino, só que é muito bom, é um clássico, gente. Assistam, é show de bola, chama Matrix. Esse carinha aqui é o agente Smith. Então ele achou um jeito de fazer várias cópias dele mesmo, só que com um objetivo muito ruim, porque ele queria ter vários ali aliados para poder destruir o Neo. O senhor Anderson, que era como se fosse um salvador, queria salvar a humanidade das máquinas. Gente, olha, show de bola, assistam, legal. Então, quando a gente fala em que nós vamos gerar seres que são geneticamente idênticos, nós estamos falando de um processo muito bacana, que é uma tal de clonagem, é isso aí. Então, quando eu me refiro a clonagem, seria o desenvolvimento de organismos que são geneticamente idênticos. E olha aí, Jesus amado, realmente parece que o bebezinho foi clonado. Praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Bom, e aí a gente se pergunta, será que clonagem ela é naturalmente encontrada na natureza? Ou será que clonagem ela é criada em laboratório? Será que eu faço um clone na natureza ou será que eu faço um clone no laboratório? Que vocês acham? Ah, acertou quem disse que é das duas formas. Eu posso fazer clonagem tanto naturalmente como também no laboratório. Então, quando a gente fala que os clones são naturalmente encontrados na natureza, nós temos um tipo de clonagem chamada de clonagem natural. Enquanto que, quando eu desenvolvo o clone no laboratório, nós temos uma clonagem que ela é do tipo artificial. Sendo que essa clonagem natural a gente consegue verificar quando nós temos organismos que estão se reproduzindo de forma assexuada ou quando nós temos ali, olha que coisa mais linda do mundo! Momento fofura, momento cut, gente! A formação de gêmeos que são monozigóticos. Mas interessa pra gente hoje esse tipo de clonagem ali de cima, que é a artificial. Então bora lá conhecer um pouquinho dessa clonagem artificial. E a gente não pode nem começar a falar dessa clonagem artificial sem antes lembrar daquela que é a mais famosa, que é a top, que é a star do momento quando a gente fala de clonagem artificial, que é a Dolly. Dolly? Mas não essa Dolly não, Dolly refrigerante não. A Dolly que é a Dolly ovelha. Porque lá em 1997, esses biólogos Campbell e Ian Wilmot apresentaram ao mundo a primeira ovelha que foi clonada em laboratório. Então, como que eles chegaram a ter essa dolinha aqui no final? Então eles fizeram da seguinte maneira, para que a gente conseguisse ter a dolinha, a coisa mais fofa, mais cute, mais meiga do mundo, eles utilizaram 3 tipos de ovelhas diferentes. A ovelha A, eles pegaram a célula da glândula mamária.
Então, eles pegaram uma célula somática e tiraram o núcleo, deixaram meio em off esse núcleo dessa célula somática. Da ovelha B, eles pegaram o ovócito secundário, então ali uma célula gamética, e retiraram o núcleo, deixaram só a célula anucleada em off. Colocou essa célula nucleada da ovelha B pertinho do núcleo da célula somática da ovelha A. Fizeram tchaçã! Colocaram ali uma descarga elétrica para que aumentasse a permeabilidade e ocorresse a fusão do núcleo da ovelha A com a célula anucleada da ovelha B. E aí eles estimularam agora a divisão celular. Quando lá estava na sua fase de blástula, eles já estavam lá o embriãozinho jovem, eles transferiram esse embriãozinho jovem para uma terceira ovelha, que é a ovelha C, que aí teve lá a sua função de barriguinha de aluguel, teve desenvolvimento embrionário, quando estava na hora, e ocorreu ali o nascimento, o parto da Dolinha. E aí eu pergunto para vocês, galera, essa Dolinha, esse clone, vai ser um clone de quem? Da ovelha A, da ovelha B ou da ovelha C, que foi a mames dela, a mames de aluguel? Tempo para pensar. Pensaram? E aí? Acertou quem respondeu que a Dolly vai ser o clone da ovelha A, já que foi essa ovelha A responsável por transferir o DNA nuclear. Foi ela que doou o núcleo para formar a Dolinha. Segunda pergunta, essa Dolly, ela é um clone perfeito? Nananina, não é. Por quê? Por mais que ela seja o clone da A, porque a maior parte da sua constituição genética é proveniente da ovelha A, ela vai apresentar as mitocôndrias da ovelha B. E mitocôndria tem DNA. Então, ela vai apresentar, no final das contas, o DNA nuclear da ovelha A, e ela vai apresentar o DNA mitocondrial da ovelha B. E a ovelha C faz o quê? Coitada, ela vai ser responsável apenas por carregar a Dolinha na barriga e depois sofrer para parir essa ovelhinha mais cute, mais linda do mundo. Então, ali nós temos que a C é apenas a barriga de aluguel, a A vai ser responsável por transferir o DNA nuclear e a B vai ser responsável pelo DNA mitocondrial. Joinha? Show! Bom, mas esse tipo de clonagem em que eu vou reproduzir o organismo é chamada de clonagem reprodutiva. Mas nós temos um outro tipo de clonagem que é chamada de clonagem terapêutica. E aí começa tudo igual. Nós vamos ter lá pegando o núcleo de um ovócito secundário e manda para o espaço. Deixa só o ovócito secundário anucleado. Vou e coloco o núcleo de uma célula somática. Fundiu! Através daquela descarga elétrica básica que aumenta a permeabilidade celular. Estimulo ali a divisão celular. Então, começa a divide. E aí, quando está na fase de blastocisto, em vez de eu colocar esse blastocisto lá no útero de um indivíduo para reproduzir o meu clone, eu vou pegar essa massa interna, que é uma massa embrionária, de células embrionárias, e coloco numa cultura. Essas celulinhas aqui, elas são células-tronco, mais especificamente células-tronco pluripotentes, em que pode se desenvolver em vários outros tipos celulares. Então, eu vou utilizar essa clonagem terapêutica para poder ajudar indivíduos que tiveram queimadura, indivíduos, por exemplo, com Parkinson, indivíduos que têm problemas na medula. Então, com essa clonagem terapêutica, eu consigo tratar ali algumas enfermidades. É show de bola, é muito 10.
Inclusive, por mais que aqui no Brasil é proibido clonagem com células humanas, seja clonagem reprodutiva ou terapêutica, em alguns lugares já é utilizada essa clonagem. Por exemplo, lá na África do Sul, a gente tem o primeiro caso de clonagem de tecido epitelial em uma menina que teve 80% do corpo queimado. Bora lá conhecer um pouquinho da história dessa menina, da Pipi. Com apenas 3 anos, a menina Pipi teve quase todo o corpo queimado durante um acidente na casa dela. Ela conseguiu sobreviver e foi salva pela clonagem da própria pele. Esta sul-africana emocionou o mundo. Pipi Kruger, de 3 anos, teve queimaduras de 3º grau em 80% do corpo, enquanto o pai acendia uma churrasqueira. A menina passou por um procedimento nunca feito na África. Partes da pele dela que não haviam sido queimadas foram clonadas em um laboratório nos Estados Unidos. Os pesquisadores criaram 41 novos pedaços de tecido, que tinham que ser transplantados na menina em no máximo 24 horas. A caixa com a pele voou de Boston a Joanesburgo. Até os médicos estavam descrentes e chegaram a alertar a família para o pior. Mas a recuperação dela foi surpreendente e Pipi teve alta 5 meses antes do previsto. Ela passou por 45 cirurgias plásticas e teve 5 ataques cardíacos. Agora precisa fazer fisioterapia para reaprender a andar e a falar. Os médicos dizem que ela pode ter uma vida normal, mas nunca será uma atleta, contam os pais. Achamos que, mais uma vez, ela vai provar que eles estão errados. Bom, que história fantástica, né, gente? Mas não é tão simples conseguir fazer essa clonagem e dar certo. Por mais que os passos pareçam muito simples, o grande problema é fazer a reprogramação celular, porque nós estamos utilizando células somáticas que são adultas, e por mais que a gente está induzindo elas a se tornarem a ser células tronco, ainda assim essa reprogramação de liga, desliga o gene para funcionar de maneira adequada no determinado tipo celular é muito complexo. Como nós vimos, tiveram que ser clonados mais de 270 embriões até chegar na ovelha Dolly. Então, gente, clonagem, olha, meu Deus, é show de bola, tem que, olha, bater palma de pé. Vai ser revolucionário quando a gente conseguir ter a possibilidade de formar esses tecidos para que a gente consiga utilizar para amenizar diversas enfermidades. Por enquanto, ainda estamos caminhando a passos lentos, mas está lá, quase chegando. Então, olha, células tronco, troféu joinha para vocês. E aqui mostrando lá uma chargezinha, né? Quem é você? Posso ser quem você quiser, gatão. Uhul! É isso aí! Porque vocês estão lembrados do que são essas, olha ali, células tronco? Essas células tronco são justamente essas células que têm a capacidade de se dividir e diferenciar em diferentes tipos celulares. Por isso, a gente fala que elas são células indiferenciadas. Então, aqui mostrando, né, a célula tronco, todos os genes estão ativados, ela não tem uma função definida, acontece lá a diferenciação celular e aí vai exercer a função no organismo, sendo que os genes vão ser ativados ou inativados de acordo com o local em que eles se encontram. E as células tronco, não temos um único tipo, a gente tem diferentes tipos de células tronco. A gente tem as células tronco chamadas de totipotentes, que são aquelas que vão conseguir se diferenciar em qualquer tipo celular, consegue se diferenciar nos 216 tecidos diferentes, além dos anexos embrionários, placenta e demais anexos embrionários. Isso acontece enquanto ela está na fase de mórula, então é logo nos primeiros dias do desenvolvimento embrionário. Se eu pegar essa célula tronco, ela consegue se diferenciar em qualquer coisa. Nós temos a célula tronco chamada de pluripotente, em que está lá na fase de blastocisto, eu pego essa massa celular interna, como a gente já viu lá na clonagem, seja ela reprodutiva ou terapêutica. Essa massa interna é a massa embrionária, são as células embrionárias. Coloca essa célula em cultura e ela pode também se diferenciar
nos diferentes tipos celulares, lá nos 216 tipos de tecido, porém, não é possível se diferenciar nos anexos embrionários. E nós temos um terceiro tipo de célula-tronco, que é uma célula chamada de multipotente. É um tipo de célula que não consegue se diferenciar em diferentes tipos, como acontece com a totipotente e com a pluripotente. Aqui nós temos uma célula adulta. Então, ela vai conseguir se diferenciar em células do local onde ela já se encontra. Então, ela não, por exemplo, eu peguei lá uma célula da medula óssea, essa célula tronco multipotente, ela só vai poder se diferenciar em células do tipo sanguíneo. Ela não vai conseguir se diferenciar, por exemplo, num neurônio, nem numa fibra muscular, por exemplo. Então, ela só vai conseguir se diferenciar numa célula sanguínea. Belezinha? Joinha? Bom, galera, por hoje é só. Até a próxima e ó, beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau!